Traição e negação são duas experiências que abalam muito a criatura. Ser negados ou traídos, especialmente pelas pessoas que a gente mais considerava e amava, são experiências traumáticas e que às vezes nos enredam numa teia de vinganças mútuas que aprisionam as criaturas por vidas, por milênios. Sabendo disso, foi que Jesus programou mesmo para o momento de testemunho, para o momento de conclusão da sua missão, a negação e a traição. Então Pedro e Judas estavam destinados a trair? Era o sentido da vida deles? Fora para isso que eles vieram à Terra? O bem então precisa do mal? São perguntas que a alma, que a mente racional faz e que precisam ser estudadas para que a gente possa minimamente compreender o que Jesus quis dizer ao programar essas mensagens, ao viver essas situações. Foi isso que Mateus 26, versículos 68 a 71 nos sugeriu. Lá o evangelista diz assim: ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. Isso depois de Jesus ter sido preso por Judas e por aqueles que o acompanhavam, pelos guardas que o acompanhavam. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Hoje nós ouvimos contar essa história e nos horrorizamos com Pedro e Judas. O que acontece? Como entender a atitude deles e a nossa própria atitude? Na verdade, quando vivem situações amenas, sem pressões maiores, os seres se dedicam à convivência social, fazendo em grande parte o que acha que os outros gostariam que ele fizesse. Vivemos assim num baile de máscaras, onde a mentira, a conveniência e às vezes a hipocrisia reina. Quando, porém, acontece alguma coisa de maior impacto, algo ou alguém inevitável, forte nas nossas vidas, emerge por trás das máscaras quem nós realmente estamos, por que forças nós realmente somos dominados. E isso é muito forte. Toda aquela circunstância do final da vida de Jesus foi muito forte. Foi impactante para todos aqueles que acompanharam. Quando Jesus foi levado para o seu julgamento, na casa do sumo sacerdote, uma grande quantidade de pessoas o acompanhou, praticamente nenhum discípulo
todos eles se dispersaram, exceto Pedro, que foi, mas procurava acompanhar à distância. E na ocasião em que desses versículos, do que esses versículos nos contam, ele foi identificado por duas criadas, uma que veio e o apontou como seguidor do Cristo, outra que veio e fez o mesmo, e nas duas ocasiões Pedro negou, como Jesus tinha anunciado que ele negaria. Porém, isso foi uma infelicidade da parte de Pedro, como foi uma infelicidade da parte de Judas, sua traição? Claro que sim. Eles estavam destinados à negação e à traição? Claro que não. Mas a traição e a negação ocorreriam e ocorreram. E não apenas por parte deles. É hipocrisia nós atribuirmos a eles apenas a traição e a negação. Todos, absolutamente todas as pessoas que tiveram algum contato com Jesus, e naquele momento eram a ampla maioria, praticamente a totalidade daquela sociedade, todos que conviveram com seu magnetismo, que entraram na sua aura, que sentiram o seu amor, o seu olhar, todos eles foram tremendamente impactados e, portanto, todos eles traíram o seu coração, traíram o seu sentimento, traíram muito mais do que a pessoa de Jesus, traíram o seu Cristo interno. Traíram e negaram. E aí, para se desresponsabilizar, para se afastar do seu próprio erro, a gente fez o que naquela época? O que fazemos até hoje. Atribuir esse erro a uma outra pessoa, abominar essa outra pessoa, abominar o seu gesto, demonizar o erro. É muito infantil, mas nós fazemos isso como uma cortina de fumaça para que o nosso próprio erro não seja visível. É uma tragédia porque, não sendo visível, não será tratável. O diagnóstico é fundamental para a cura. Nós precisamos rever a nossa postura perante o erro. Perante o erro alheio e perante o nosso próprio erro. Na inesquecível passagem em que um grande conjunto de homens mal intencionados, ao ver uma mulher em flagrante de adultério, portanto, junto com um homem, pegaram apenas a mulher e levaram para Jesus para testá-lo e para apedrejá-la, já que esse era o determinado pela lei de Moisés. E se Jesus fosse contra a lei de Moisés, eles o denunciariam e o assassinariam. Diante daquela situação, Jesus nos trouxe a chave para sairmos da negação e da traição, para sairmos da hipocrisia. Disse ele: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos aqueles homens, diante da verdade, do caminho, da vida, que os olhava e os estimulava a repensarem-se, eles abriram mão das pedras que já estavam prontas para ser atiradas e saíram todos da praça. Não é interessante isso? E nós, hoje, ouvindo ainda Jesus através dos fatos, através das situações, através dos errados, o que nós fazemos? Continuamos acusando? Ou
aceitamos a voz que vem do coração e que nos diz com suavidade e doçura: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que nós sejamos capazes de abrir mão da nossa rigidez e de abrir espaço para a nova criatura, para a criatura de verdade, para a nossa essência, para o nosso Cristo interno, que não pode mais ser negado nem traído. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meu amigo, minha amiga.